Olá, tudo bem? Meu nome é Gilberto e eu estou aqui para bater um papo rápido com vocês sobre alguns aspectos pontuais do ISS, até porque nesse pouco tempo que nós temos aqui para conversar sobre o tema, se eu for abordá-lo com profundidade, nós certamente não conseguiremos atender aí as expectativas de quem nos assiste. A ideia, portanto, são algumas observações pontuais, não haverá necessariamente um aprofundamento no tema, para que nós não caiamos aí em situações de incompletude da temática proposta. Tá? Quando nós falamos em ISS, a primeira ideia que vem à mente, para quem é da área, é do tributo. Mas nós temos que tomar um cuidado e até relativizar aqueles que assim não compreendem, porque quem não é da área, se colocar lá no Google a expressão ISS para pesquisar, vai identificar uma estação, né, que está no espaço, que é chamada ISS e foi lançada pela NASA. E essa é a realidade que muitos que não entendem do tema poderão trazer. Então nós chamamos a atenção porque não é isso não. A realidade que nós queremos trazer para vocês, quando falamos em ISS, é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. E por que se chama de ISS? Porque o brasileiro tem a mania, o hábito de simplificar tudo. E o que era para ser Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ou ISSQN, ele é chamado comumente por quem é da área como ISS. Feitas essas considerações iniciais e abordando o tema, nós iniciamos falando que ele tem compleição também constitucional, está lá previsto no artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, e determina que cada município tem a competência para instituir. Mas imagine você, nós temos aproximadamente 5.000 municípios, um pouco mais, um pouco menos, aí pelo IBGE, e se cada município saísse a seu bel prazer tributando este imposto, a confusão que nós teríamos. É por esta razão que, lastreados no artigo 146 da Constituição Federal, há necessidade obrigatória de uma lei complementar, entre outras coisas, para estipular regras gerais do tributo, resolver conflitos de competência, né? E, muitas vezes, definir, delimitar situações. E é importante que se cite essa Lei Complementar 116 de 2003, que é a essência deste tributo que nós estamos falando agora para vocês. Também é importante observar, quando nós falamos do ISS, pelo menos 3 características aí que nós gostaríamos que fossem sempre lembradas por aqueles que estão iniciando e que militam na área. Primeiro, diferentemente de ICMS, IPI e o próprio PIS e COFINS, ou na sua modalidade adotada no lucro real da não cumulatividade, o ISS é um tributo monofásico, o que significa dizer que ele incide toda vez que houver uma prestação de serviço. E na prática, o que isso representa? O tal do efeito cascata, ele acaba por trazer como resultado uma tributação sucessiva. E isso tem uma lógica muito fácil de se compreender. Desde que o mundo é mundo, desde que se conhece a história dos tributos na história da humanidade, já havia tributação sobre bens e serviços no Antigo Egito, na China, na Índia, e isso não é novidade. O que acontece é que com o passar dos anos, com a tecnologia, com a sofisticação, com o desenvolvimento do que nós chamamos de atividade terciária, que é a atividade de serviços, esse imposto, que tinha pouca importância, ele começou a crescer. É bom lembrar que o grande boom do ISS no Brasil ocorreu a partir da emenda constitucional 1865 e que começou na prática a trazer, nos idos de 1968, o que hoje nós conhecemos por ISS. E àquela época nós tínhamos um ISS muito diferente, mais tímido do que o que nós temos hoje. Com o passar dos anos, houve uma alteração na lista, né? E mais recentemente, em 2003, a definição, a partir da Lei Complementar 116, de 40 itens que desdobrados dão mais de 240 serviços passíveis de tributação. Então, o próprio tributo evoluiu no tempo.
E pode ser que no futuro nós venhamos a ter aí uma não cumulatividade. Mas hoje, o que nós temos é que esse tributo acaba sendo cumulativo. E determinadas atividades que usam serviços para incorporar as suas atividades acabam não tendo crédito do imposto. Essa é uma das razões, inclusive, da reforma tributária, em que se pensa em fazer com que tudo isso acabe gerando crédito para que possa ser abatido, até porque houve uma mudança estrutural. E um aspecto muito importante que também tem que ser considerado aqui nessa nossa rápida conversa é que, por conta da pretensão brasileira de fazer parte da OCDE, nós estamos nos aproximando do modelo de tributação internacional. O próprio projeto do IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços, é uma demonstração disso. Nós temos também aí a tributação dos chamados bens digitais. Ainda há pouco nós tivemos decisão recente do Supremo sobre a questão do software, uma questão que levou mais de 20 anos para ser discutido, estabelecendo que o software, enfim, independentemente de ser de prateleira ou um software desenvolvido, ele está sujeito ao ISS. É bom lembrar que essa discussão durou 20 anos e duas ADINs acabaram recentemente, agora no mês de fevereiro de 2021, trazendo ao fim essa discussão. De qualquer maneira, há uma tendência natural de que isso possa evoluir. Uma terceira característica, além da monofasia e da cumulatividade, é que o imposto, a rigor, na sua concepção original, foi instituído como sendo um tributo sobre o consumo. E a rigor também, na essência, isso lá nos idos de 1968, ele tributava relações terminativas, em que de um lado nós tínhamos um prestador e do outro lado nós tínhamos um tomador. E naturalmente esse tomador sempre foi considerado o consumidor final. No entanto, se nós pegarmos aí com a evolução do tempo, muitos dos serviços que eram considerados como terminativos, hoje são verdadeiros insumos para quem continua dando continuidade ao ciclo econômico nas chamadas cadeias. É por isso que nós vamos ter uma evolução natural dessa temática com o passar dos anos. E quando falamos, enfim, lá da competência que os estados têm para instituir o ICMS e os municípios para instituir o ISS, bem como a União para instituir o IPI, só para citar 3 tributos de cada uma dessas competências, é bom lembrar que o texto constitucional, respectivamente em cada um dos seus fundamentos, autoriza a que o município institua o tributo, crie regras de fiscalização, administração, né, e também de arrecadação. O que não significa dizer que o município, né, tenha autonomia absoluta para fazê-lo. O que se pode deixar bem claro aqui é que a competência para instituir o tributo, ela é indelegável. Já a capacidade de arrecadação, não. Ou seja, instituir é matéria de lei, o tributo. Alterá-lo, né? Agora, questão de fiscalização, administração e a própria arrecadação, isso sim envolve a questão de capacidade, né? Que não tem conflito com o conceito de competência. Repito, nós vivemos um momento em que se fala e se discute reforma tributária e o ISS sempre é colocado à mesa como um instrumento de negociação. Se ele vai sobreviver ou não, o próprio tempo vai dizer. Até porque ele é um recurso muito importante para os municípios e há realmente uma hesitação natural para extingui-lo ou trocá-lo por um outro tributo que não se conhece qual é a consequência. E por que eu falei em competência quando falávamos aqui lá dos municípios? Imaginemos nós, aproximadamente 5.000 municípios que o Brasil tem, a confusão que temos e teríamos se não tivéssemos aí a figura da lei complementar, em cada município instituindo o tributo ao seu bel prazer. E isso é comum. Quantos de nós já não ouvimos da fiscalização municipal, dos entes tributantes municipais? O ISS é meu, a competência é minha e eu legislo como eu quero. Isso dá uma aparente conclusão, e de conclusão não tem nada, porque é aparente mesmo, que existe aqui uma competência absoluta quanto ao tributo. E, na realidade, essa competência sempre é relativa, porque como ela é uma situação de
federalismo, tanto ele estadual quanto municipal, nós temos aí a necessidade de pacto federativo de princípios de neutralidade e equilíbrio para existir em cada uma dessas situações. E isso pressupõe o quê? Pressupõe que, em última instância, cabe à lei complementar resolver essas pendências e essas problemáticas. E aqui é que entra realmente, mais uma vez, a observação quanto à importância da Lei Complementar 116 de 2003. É evidente que eu falo da Lei Complementar 116 e considero também as alterações posteriores que nós tivemos em 2016, no ano passado, e que nós vamos aí, ao seu tempo, falarmos, né? O que importa dizer é que o papel de uma lei complementar, e isso é importante que não se esqueça, cada um que nos ouve, que existem basicamente, aí os autores divergem um pouco sobre 2, 3 funções, alguns acham que são 5 funções, mas existem algumas funções básicas que competem à lei complementar. Primeiro, estabelecer regras gerais de tributação. Quais os serviços tributados, quem é contribuinte, qual é a base de cálculo e assim por diante. Segunda, é estabelecer limites ao poder de tributar. Ao estabelecer limites ao poder de tributar, nós acabamos por estabelecer até onde o município pode ir em relação a outros municípios. E isso leva-nos aí a um terceiro item, que é a resolução de conflitos de competência. E quando falamos de conflito de competência, nós temos conflito positivo, vários municípios querendo o tributo, e aí envolve a cansada discussão do local do serviço. Temos também a discussão envolvendo aí o conflito de competência com o ICMS, com o IPI várias vezes. E eu posso adiantar a vocês que muitos dos conflitos aparentes com o ICMS são, na realidade, frutos de desconhecimento de norma. Não o caso aí do software que eu apresentei agora há pouco, quando falávamos ao início, e que após 20 anos o Supremo definiu que está sujeito ao ISS, né? Mas outras sessões aí vão nos levar a essa discussão. Outros 2 fundamentos aí que a lei complementar pode trazer é a regulamentação do simples e também para evitar o desequilíbrio na concorrência. Ou seja, esse é papel da lei complementar. Em síntese, quando houver conflito entre 2 municípios, aquele argumento suado, surrado, cansado, de que no meu município eu mando, ele tem que ser ponderado à luz da lei complementar 116, porque essa lei, lastreada no 146 da Constituição Federal, está ali justamente para equilibrar. Ou seja, voltemos nossos olhos para ela, e os comentários que aqui fazemos são sempre tomando em conta a própria Lei Complementar 116. Né? O que é importante observar ainda quando falamos em ISS, alguns aspectos que merecem nossa observação. Primeira das discussões aqui, e aqui existe uma discussão de natureza clássica e outra de natureza um pouco histórica, é que sempre se discutiu, ao tempo da criação do tributo, que o ISS ele é uma obrigação de fazer alguma coisa, diferentemente do ICMS e do IPI, que são, no contexto do artigo 110 do Código Tributário Nacional, obrigações de dar, e aqui eu acrescento um conceito tirado também do Código Civil, né? Obrigações de dar e fazer, e a princípio, o ISS ele veio tributar a intangibilidade, os chamados bens imateriais. E é por isso que ele sempre foi considerado como a obrigação de fazer alguma coisa. O que não quer dizer que nós, eventualmente, não tenhamos uma obrigação de dar implícita. Também, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, já depois de um agravo do instrumento, a questão envolvendo aí a tributação da franquia, né? A franquia sempre foi considerada como uma atividade que não tinha serviços. E os ministros, em especial o ministro Gilmar Mendes, entendeu que o contrato de franquia é um contrato híbrido, porque ele traz consigo uma obrigação, sim, de fazer, né, que existe por trás de uma franquia treinamento, publicidade, uma série de outros itens, e também a obrigação de dar a marca que a franqueadora exige, né?
Ah, mas e se eu não tiver os serviços de treinamento, só ceder a marca? Aí eu caio em outro item da lista, que é a cessão de direitos. De um jeito ou de outro eu vou ter o ISS. Né? Então essa é uma discussão recente que nós temos. Isto tem, de qualquer forma, porque envolve mercadorias, obrigação de dar em alguns momentos, gerado alguns conflitos de competência, notadamente com o ICMS. Por quê? Se nós pegarmos fornecimento de mercadorias e serviços, usando esses dois ingredientes, nós podemos ter mercadoria mais serviços, apenas incidência do ISS. Ou então, mercadoria mais serviços, incidência tanto do ISS quanto do ICMS. Ou ainda, fornecimento de mercadoria e de serviços e temos a tributação única e exclusivamente de ICMS. E não bastasse isso, nós temos também um conflito aparente com a industrialização, no item 1405, que envolve a discussão com o IPI. Ou seja, conflito típico. Né? Muita gente fala em reforma tributária, e eu acredito que se o legislativo se preocupasse mais em melhorar a qualidade de nossas normas para evitar esses conflitos, talvez nós não precisássemos hoje, no nível de judicialização que nós temos da área tributária, uma reforma. E talvez não tivéssemos tantos problemas aí de passivos e de contingências que as empresas têm por conta dessa dúvida. Imaginem vocês aí, quem sempre defendeu a ideia do ICMS sobre o software e os municípios, admitido que a decisão do Supremo seja retroativa, que nós não acreditamos que venha a ser, cobrar os últimos 5 anos do ISS e daí determinar que os estados devolvam 5 anos do ICMS. Isso é um conflito que poderia ter sido resolvido pela própria lei. Levou 20 anos para o judiciário resolver. De qualquer maneira, quando nós falamos desses conflitos, nós lembramos, em essência, que na sua concepção inicial, o ISS foi constituído como um tributo de relação bilateral. De um lado, o prestador, de outro lado, o tomador. E necessariamente oneroso. O que isso quer dizer? Quando se fala em prestar serviços, tem que haver remuneração. Se não houver remuneração, nós não estamos falando de ISS, não estamos falando de um serviço propriamente dito, porque o serviço pressupõe a remuneração. Tá? E aqui, me valendo mais uma vez do 110 do Código Tributário Nacional, e eu já o citei agora há pouco, segundo este artigo, não cabe à lei alterar ou definir conceitos. Né? E aqui nós temos que levar em consideração a legislação regulatória, já que, na sua essência, o ISS foi criado para tributar os serviços, do outro lado da ponta, sendo que de um lado nós temos o prestador, o tomador há de ser o consumidor. Né? E esse consumidor, à luz do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, é qualquer pessoa física ou jurídica que adquira um bem ou um serviço, né, como destinatário final, sem intenção de revendê-lo. É óbvio que esse conceito ele começa a ser aos poucos alterado. Tanto é verdade que em dado momento, nós vamos comentar, no próprio Supremo já se discute a definição de serviço, sob a alegação que o texto constitucional não definiu o serviço, ele apenas declarou que os serviços seriam tributados. Talvez coubesse à lei, para resolver essa pendência, delimitar o que ela considera serviço. Só para vocês terem uma noção, o que se discute hoje em alguns momentos, em algumas instâncias, é que aqueles valores de ressarcimento de custos que são embutidos no preço do serviço, por não serem serviço, teoricamente, poderiam ser excluídos da base de cálculo. Eu repito que não é assim que a lei pensa. Há uma discussão crescente sobre isso. Por exemplo, serviços de contabilidade ou advocacia. Você retira cópias, né, de documentos para o cliente e gasta com isso. E ao gastar, você embute no preço dos valores e é ressarcido pelo seu cliente. À luz da lei, teoricamente, isso é serviço. Do ponto de vista jurídico, já se discute que serviço é serviço. É a contraprestação intelectual para o que foi contratado o profissional, né? Seja ele autônomo ou empresa. Né? Outra observação importante a fazer ainda nessa questão de materialidade, territorialidade, a própria natureza jurídica do tributo, e eu estou falando em natureza porque é assim que você começa a delimitar, é que ele é, em essência, pelo menos foi assim criado, um tributo que responde pela própria relação de consumo.
E, repetimos, isso é uma polêmica que hoje está instalada no Supremo Tribunal Federal, pois eu vou mostrar, existem duas posições bem antagônicas quanto a isso. Quando houver conflito de competência, nós recomendamos aqui o uso de uma teoria conhecida como teoria da preponderância, muito citada pelo professor Hugo de Brito Machado, segundo o qual nós temos que entender qual é a destinação do produto. Por que isso? Porque em dado momento, nós, sendo uma empresa da atividade mercantil, encaminhamos um produto para que seja feito por um terceiro, um remanufaturamento, um conserto, uma adaptação, é muito importante definirmos a situação ou a classificação contábil deste bem, porque na prática, se nós dissermos que é um bem de imobilizado, um bem de uso e consumo, ele não vai ser destinado à venda. Por conseguinte, o que esse terceiro fará, admitindo aí um dos itens da lista de serviços, será um serviço. Por outro lado, se este produto que estiver sendo encaminhado, estiver no meu estoque, estiver envolvendo mercadorias destinadas à revenda, comercialização, o que alguns, entre aspas, chamam de serviço, nós podemos e devemos chamar de industrialização. E aí o âmbito de incidência é do ICMS e do IPI, e por conseguinte com o tratamento. Como você vê, boa parte desses conflitos são fruto aí do desconhecimento da norma, são fruto de desatenção, muitas vezes, desses cuidados que nós estamos aí chamando a atenção. Outra preocupação que nós temos que ter ainda no contexto da natureza jurídica é que aquele QN que as pessoas costumam esquecer no nome do tributo, como eu falei no início, as pessoas mais leigas chamam só de ISS, mesmo os profissionais, vamos admitir, né? É um hábito entre nós, esquecem que esse QN significa dizer Imposto sobre Serviços, já vimos aqui a dificuldade de definir o que é serviço, né? Qualquer natureza. O que isso quer dizer? Opa, qualquer serviço que tenha remuneração vai ter ISS? Sim, não, depende, né? O depende é que justifica o sim ou não. Qualquer serviço que esteja previsto na lei. Aqui nós falamos em princípio da legalidade. E aqui uma preocupação crescente das decisões que os tribunais superiores vêm adotando, é que a analogia tem sido muito usada em algumas situações por verossimilhança. Até porque quando falamos em qualquer natureza, usando esse conceito de legalidade, nós temos aí uma problemática na lista de serviços que identifica esta analogia, que não é admitida à luz do artigo 108 do CTN, mas a verossimilhança. Por quê? Se nós pegarmos na lista, sempre houve uma discussão, e que também há cerca de um ano atrás o STJ pacificou e o Supremo também ratificou, sobre o fato dessa lista ser taxativa ou ela ser exemplificativa. Então, numa primeira observação, o que está na lista é tributado. O que não está admitido é um serviço que não esteja, como, por exemplo, locação de bem móvel, só locação, né? Não é tributado. O problema é que existe, quando falamos na lista de serviços, algumas discussões sobre conteúdo e contexto. Nós vamos ver que na própria lista existe o conceito de assemelhados e similares, congêneres. Congênere significa dizer aquilo que tem gênero comum, né? Então, se eu disser, para fugir, por exemplo, do ISS, que eu não vou dar o nome da minha atividade de cabeleireiro, mas sim de cortador de madeixas, né? Para fugir do ISS, só porque corte de madeixas não está na lista, eu certamente não estarei resolvendo um problema. Por quê? Independentemente do nome, a atividade é congênere, porque cortar madeixas é fazer o trabalho de cabeleireiro, ou, como a minha época, o famoso barbeiro, né? Essa questão, inclusive, foi resolvida pelo STJ já há muito tempo, num agravo regimental em que o relator era o ministro Castro Meira. Qualquer semelhança do sobrenome talvez não seja mera coincidência, né? Mas o que importa é que ele dizia que a lista é taxativa, sim, mas ela admite uma interpretação extensiva. E por que ela admite? Justamente porque nós temos aí o conceito, né, da
situação envolvendo os similares, os congêneres. Isso foi ratificado a questão de pouco tempo pelo STF também, e foi entendido desta maneira, ficando claro que há aplicação desta regra. Em 2020, para ser mais exato, o RE 784439, né, por maioria, apreciando inclusive um tema de repercussão geral, 296 do Supremo, reconheceu em recurso extraordinário exatamente isso, ou seja, a lista é taxativa, mas ela admite uma interpretação extensiva. E por que ela admite essa expressão de extensividade? Porque vocês vão encontrar em algum dado momento a expressão congênere similar, o que é o serviço assemelhado. O exemplo que eu dei de corte de madeixas, você pode mudar o nome, mas não muda efetivamente a atividade. O que é fundamental, nós temos em mente o que é congênere. A similaridade aqui tem a ver com verossimilhança. Eu citei, inclusive, no início da nossa conversa, a pretexto da decisão recente do STF, do caso aí envolvendo a franquia. Né? Que a franquia é um contrato híbrido, segundo a decisão, segundo, inclusive, o relatório do ministro Gilmar Mendes. No entanto, se não houver todo aquele serviço que é chamado de atividade meio, que faz parte do contrato de franquia, nós não temos um contrato de franquia, nós temos uma exploração de cessão de direitos e que cai em outro item da lista de serviços. Então isso é importante, por quê? Porque isso pode impactar no percentual a ser tributado, pode impactar no local onde é devido o serviço, uma série de fatores a serem considerados. Por isso nós chamamos a atenção, muito cuidado ao elaborar um contrato, ao verificar um contrato de prestação de serviços, alguns itens devem ser observados. O objeto do contrato bem delimitado é fundamental, né? As partes, quem é o tomador e quem é o prestador efetivo, a forma de pagamento, né? Por quê? Nós temos serviços continuados, é preciso que você especifique a medição para definir o fato gerador e o momento que é devido o tributo. Tudo isso é fundamental, são cuidados adicionais que nós temos que tomar quando a elaboração de um contrato. Ressaltamos aqui que isso não dá o direito de ampliar por analogia. Então, quando eu usei a analogia atrás, e aqui agora eu complemento ou retifico, se assim preferirem, que eu não posso, por analogia. Veja o exemplo, franquia é uma coisa, cessão de direitos é outra. Né? Ou seja, é importante conhecer o que se está fazendo. Então, vamos tentar entender como muitos serviços vão evoluindo, os técnicos tributários, contadores, advogados que militam na área, administradores, economistas, administradores, gerentes, gestores, quando forem delimitar a tributação, tenham frieza d'alma, tenham ciência antes de paixão, porque tributação é ciência, e ciência não se confunde com paixão, é razão. Nós temos que ser racionais. E aí eu chamo a atenção para que nós tenhamos a frieza para tentar entender o que é o serviço. E se nós não soubermos, vamos buscar entender essa concepção. Né? Por quê? Isso pode delimitar a tributação de uma situação ou de outra. Né? Então, o fato de ser parecido não quer dizer que seja a mesma coisa. São situações distintas. Por exemplo, contrato de locação de bens móveis, nós falamos que ele não é passível de tributação do ISS. Mas se você colocar um equipamento e forçar que o operador desse equipamento seja do próprio locador, nós acabamos de descaracterizar a locação, à luz da súmula 31 do STF, e acabamos por entender que esse é um serviço de cessão de mão de obra, um contrato híbrido, onde há sim uma prestação de serviços. Né? Ou seja, tudo isso tem que ser analisado, desdobrar os serviços muitas vezes. Né? O que é importante ainda se falar quando falamos em ampliação? Eu falei que são 5.000 e poucos municípios, para ser mais exato, são 5.570, segundo o IBGE. Então, imaginem vocês, 5.570 municípios, cada um legislando a seu bel prazer. Ora, nós temos que tentar entender que a legislação tem que atender um comando único.
senão nós não teríamos segurança jurídica, não teríamos respeito ao pacto federativo, não teríamos equidade, neutralidade, equilíbrio nenhum nesse tributo, né? De qualquer sorte, fica aqui o respaldo para a lei complementar no artigo 146 do texto constitucional. Ao definirmos ainda a delimitação do campo de incidência, pegando o ensinamento aí do professor Amilcar de Araújo Falcão, que é um conceito lá dos idos de 1971, né, citado numa obra também desta data, é que ao definir o campo de incidência na ordem constitucional, o legislador pode sim utilizar frequentemente conceitos econômicos para definir essas competências, conceitos que são considerados pelo direito. Aí eu citei o artigo 110 para vocês, e é a grande dinâmica. Dizer se obrigatoriamente nós temos que seguir a regra do 110 para entendermos a tributação sobre os serviços, ou ele admite interpretações próprias do direito tributário. Não é à toa, e aqui eu chamo a atenção, que existem duas correntes muito claras hoje no Supremo Tribunal Federal. Uma delas é encampada pelo ainda ministro Marco Aurélio, eu falo ainda porque talvez no momento que você venha assistir este vídeo, o ministro Marco Aurélio, que no meio do ano de 2021 deve ter aposentadoria compulsória, talvez já não mais esteja, né? Mas hoje, nesse instante, ele ainda está ministro, né? E segundo ele, o ISS incide sobre prestação de serviços, né? Já o ministro Luiz Fux entende que a Constituição usa o signo serviço e não confunde com prestação de serviços. Aí eu acrescento com o ministro Gilmar Mendes, que diz que o texto não declarou que tipo de serviço. Aí a lei complementar deveria tê-lo feito. Também lembro um comentário inicial que eu fiz a vocês, que determinava que há uma discussão crescente sobre se tributar só serviços e não os custos acessórios. É baseado nessa teoria do professor ministro Marco Aurélio, né? O ministro Marco Aurélio, nessa mesma linha, define que o ISS incide de obrigação de fazer, lastreado lá na ideia do artigo 110 do Código Tributário Nacional. Já o ministro Luiz Fux e os seus séquitos entendem que o direito tributário pode sim ter conceitos próprios. E cada vez mais, vários ministros, ministro Lewandowski, ministro Gilmar Mendes, ministro Alexandre de Moraes, vem cada vez mais caminhando para essa tese de conceitos implícitos. Vi daí também uma decisão do ano passado sobre o leasing, né, sobre o arrendamento, em que, havendo aí um trabalho de captação, pressupõe também um contrato híbrido. Ou seja, segundo eles, não há aqui exercício de analogia, mas de concepção de que há, sim, um serviço embutido no contexto. E como tal, como não haveria, isso eu digo entre aspas, por espanto mesmo, não havendo tributação de ICMS ou qualquer outro tributo, lhe restaria a tributação do ISS. Para quem acha que eu estou exagerando na observação, procure consultar os julgados, os votos dos ministros, e vocês encontrarão essa observação. De qualquer forma, o ministro Marco Aurélio ainda entende que os serviços não existe restituição, não existe devolução de serviço. Ou existe prestação ou não existe. Lógico que se for contestada essa prestação, entendido que não houve a prestação, não haverá pagamento, portanto não há incidência. Ainda voltando ao ministro Luiz Fux, ele entende que há uma interação entre o direito e a economia, permitindo aí a incidência a partir do princípio da capacidade contributiva. Aqui é a influência da corrente do direito econômico. Aos estudiosos de escola de longa data, valeria aqui buscar nos alfarrábios eletrônicos, nos seus documentos já amarelados pelo tempo, posicionamentos do professor Geraldo Ataliba, em especial de Alfredo Augusto Becker, que diziam que não se pode confundir direito com economia.
há que se analisar o fenômeno jurídico em si. Notem que também isso está mudando. Há uma influência da economia, da atividade econômica, e com razão, quando falamos em repercussão, ela tem bastante grande, e o próprio judiciário hoje parece caminhar para isso, né? O próprio conceito de ISS fixo também leva isso em consideração por conta de atividades. Essa talvez seja a principal discussão no caso de escritórios de advogados, de contadores, de médicos, dentistas, né? Muitos municípios entendiam que não era cabível sobre a nova ordem legal, né, o ISS fixo. Ora, isso, a rigor, o judiciário entendeu que continua existindo, né? A ideia também de algumas situações, já voltando aí à questão da franquia, como nós falamos, há um reconhecimento já no âmbito do STJ e depois do STF, em casos como o contrato de franquia, que eu citei e falei várias vezes para vocês, tem uma DIN, a 5835, e que foi recentemente resolvida, tá? Que também trouxe questões aí envolvendo a discussão sobre administração de consórcio e de leasing, onde há uma atividade. Esse assunto estava aí sendo momentaneamente discutido e continua ainda em todas as esferas, porque está se tentando delimitar. Na prática, nós estamos voltando aí a uma discussão efetiva de serviço ou de prestação de serviço. Obrigação de fazer ou um signo próprio para identificar a tributação da atividade de serviços, né? O fato é que no direito privado, e eu me valho muito do conceito do 110, do CTN, usando o direito civil como parâmetro, contrato de serviço é caracterizado pelos seguintes elementos. De um lado, o prestador, que é aquele que é contratado para realizar o serviço, do outro lado, o tomador, que é aquele que recebe esses serviços, e temos, enfim, o objeto do contrato, que é a prestação, um fazer, um trabalho intelectual, entregar um bem imaterial. Ah, mas e os bens materiais? São tratados, no conceito do conflito de competência, como acessório. E a própria lista de serviços delimita, né, à luz do artigo 146 da Constituição Federal, a resolução do conflito. Por quê? Em alguns serviços, ela coloca lá entre parênteses, serviço fica sujeito a ISS, abre parênteses, exceto o fornecimento de mercadorias, que ficará sujeito a ICMS. Por exemplo, manutenção de máquinas e equipamentos. A manutenção é serviço. Entre aspas, se eu oferecer a substituição de uma peça, de um cabo, de um material, ele será sujeito ao ICMS. Então, a resolução é muito fácil, bastaria se olhar. Outra característica é o pagamento, como nós falamos para vocês. Tá? E nesse aspecto, nós temos que considerar aí que nós não confundimos serviços com aquelas relações vinculadas à relação trabalhista. E há também as normas especiais específicas que sempre existirão, né? Ou seja, uma pessoa que possui um vínculo empregatício com alguém, né? Ele não pode ser tributado pelo ISS, por quê? Porque ele está recebendo salário, e aí não há capacidade, né, de se fazer com que as duas situações sejam unificadas. Na realidade, são situações distintas. Elas são, como por assim dizer, incompatíveis, né? Bom, falamos nesses conflitos, e só para assemelhar e deixar muito claro para vocês, né, existem aí no fornecimento de mercadorias e de serviços, e aí é muito fácil, porque quando a lista de serviços não fala nada e há no meio o fornecimento de mercadorias, nós estamos diante de uma situação exclusivamente de serviços. Por exemplo, quando eu vou ao hospital ser atendido, né, por aquele médico bonito, por aquela enfermeira bonita, eu não vou atrás disso, eu vou atrás do atendimento. E se muitas vezes eu quebro um braço, uma perna, e eu recebo um medicamento, ou então sou sujeito aí a enfaixamento ou a engessamento, hoje nem sempre é feito, né? Há fornecimento de mercadorias. E por que não se tributa o ICMS dessas mercadorias? Porque elas são um acessório do principal. Teoria da preponderância que eu falei lá na frente. Eu vou ao hospital não para ver a médica bonita ou o enfermeiro bonito. Eu vou para ser atendido. A inteligência da atividade. O que vem é um acessório. Por outro lado, aquela discussão capitaneada pelo entendimento do professor
e ministro Marco Aurélio Greco, que pressupõe que nós temos que tributar serviços, os acessórios não deveriam. Hoje, a tendência é a tributação do todo. O acessório segue a sorte do principal, princípio de direito civil. Temos também situações de fornecimento de mercadorias e serviços, de novo, em que nós temos ISS e ICMS. Como eu falei, a lista traz expressamente que vai haver incidência de ICMS. Por exemplo, você vai contratar um serviço de buffet para a festa do seu filho, da sua filha, depois, naturalmente, desta terrível época de pandemia, quando pudermos aí nos aglomerarmos novamente, né? Ora, quando você fizer isso, ele vai te fornecer duas notas fiscais. Uma do serviço de buffet, que é o trabalho do garçom, né? O garçom é sempre, lembrando que isso é francês, e a gente não usa o português, que é o garçom, né? Porque dói ao nosso ouvido, nós estamos habituados aí ao francês, né? O famoso galicismo, né? E a mercadoria, se ele fornecer, essa seria tributada pelo ICMS. Como é que eu sei? É só olhar na lista, está lá escrito. Serviço de buffet, ISS, abre parênteses, exceto o fornecimento de mercadorias, que é sujeito ao ICMS. Ou seja, eu posso ter ISS e ICMS. E a terceira situação, quando é que vai ser mesmo mercadoria e serviço? Vai ser ICMS. Também é fácil. Uma interpretação, né, do texto da lista de serviços leva à conclusão. Por exemplo, montagem industrial. Quando o equipamento montado seja fornecido pelo consumidor. Ou seja, eu fabrico um equipamento e vendo para você. Em dado momento, você contrata alguém para ir montá-lo. O equipamento já é seu. Agora, se você faz um contrato, isso é ISS, porque a lista de serviços fala montagem de equipamento fornecido pelo próprio consumidor. Agora, se por outro lado você faz um contrato comigo, olha, Gilberto, eu quero que você me forneça o equipamento XYZ montado. Veja, eu montei. Aquela montagem que antes era ISS já não é mais. Ela está embutida no contexto do ICMS e, eventualmente, IPI, conforme a classificação fiscal do produto, né, a NCM. Então, veja, interpretação do texto resolve isso. Notem que nessas três situações, o conflito que existe, ele responde pelo nome de ignorância absoluta do texto legal. Equívoco de interpretação da lista, uma coisa fácil de se resolver. Ler, analisar. Ah, eu não tenho convicção disso. Ouça outras pessoas mais experientes. Né? A nossa atividade tem essa vantagem. Existe uma camaradagem natural e existe um colaboracionismo típico da atividade, porque o problema é que dói em um, dói em todos. Né? Talvez para você não seja hoje, mas amanhã será. Né? E existe também um conflito envolvendo o IPI, né, que está adstrito ao item, subitem 14.05 e que é uma história muito interessante, tá? Que nós vamos observar na sequência. O senhor gostaria, antes de dar continuidade a essa questão envolvendo o IPI e o ISS, de observar que a leitura da lista de serviços resolve muito dos problemas. E, principalmente, né, tentar entender que nós não somos donos da verdade e absolutamente conhecedores. Assumir a ignorância que reside em cada um de nós é o primeiro passo. Entender, né, que muitas vezes conceitos são distintos é fundamental. Por exemplo, lá na lista de serviços, vocês vão achar uma expressão, por exemplo, como taxi driver, ou, melhor dizendo, taxi dancing. Taxi driver é o filme, né? Taxi dancing. Muita gente não tem a menor noção do que seja isso. Em muitos lugares do Brasil, e principalmente antigamente, quando se ia a bares e festas, as pessoas tinham vergonha de dançar. E não porque não soubessem dançar, mas de convidar alguém para dançar, de levar a famosa tábua, né? Levar uma ripada ou coisa parecida. Essa expressão da minha época, naturalmente, né? Hoje se usa toco e outras expressões. E aí o que os organizadores dessas festas fazem? E se faz muito no Brasil afora. Colocavam pessoas, homens e mulheres, para oferecer a dança cobrando por ela. Taxi dancing. São os dançarinos. Né? Ora, vocês podem achar engraçado, mas também nós temos no interior do Brasil as chamadas carpideiras. O que é uma carpideira? Olha, gente, tem gente que é tão ruim, que quando morre, ninguém chora por elas. Então, para que não fique muito chato, a família contrata alguém para chorar
de cujos, pelo falecido, a famosa choradeira ou chorador profissional, que é chamado de carpideira. Sim, carpir também significa chorar. Isso, exceção de mão de obra, é tributado pelo ISS. Você não vai achar como carpir na lista, mas exceção de mão de obra. Então nós temos que ter essa flexibilidade de entender, né, que existem questões que merecem cuidados, né? Situações aí, por exemplo, da atividade de construção civil, existem conceitos próprios. Na dúvida, procurem conceitos dentro da atividade. Cabe, por exemplo, conceitos de o que é a obra, o que é a construção civil. O Conselho Regional de Engenharia, né, ele é capaz de dar esse conceito baseado em normas técnicas. O que é serviço de contabilidade? Conselho Regional de Contabilidade. O que é serviço de advocacia? Conselho Regional, que na realidade é a Ordem dos Advogados do Brasil, né, e assim por diante. Né? Nós temos que ter em mente que existem muitos conceitos que são equivocados porque nós não desconhecemos. Temos que buscar. Ou seja, assumir a ignorância é o primeiro passo que nós temos. Então, existe sim um conflito com o ISS e com o IPI, tá? E ele é um conflito relativamente complexo e que tem sido objeto de discussão há muito tempo. E existem conflitos mais recentes. Né? Por exemplo, a partir da Lei Complementar 157 de 2016, passou a se tributar uma série de atividades, os casos de streaming, né? Fornecimento aí de serviços de imagem, som, que são cobrados. E já se discute, porque ele está no item 1.09 da lista de serviços, que talvez eles não sejam serviços propriamente ditos. Essa é uma discussão ainda que vai evoluir, e é baseado no item 1.09, ou subitem 1.09, que é a disponibilização sem cessão definitiva do conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto. E aqueles que dizem, mas aqui então entra o serviço de TV a cabo. Gente, leitura do texto, é aquilo que eu falei para vocês. O próprio subitem 1.09 fala como exceção, né, prestadoras de serviços de acesso condicionado a que alude a Lei 12.485 de 2011. Esses serviços são os serviços de TV. Ou seja, leia a lista, interprete, e se você não tem concepção absoluta do que está lendo, procure alguém para auxiliá-lo, seu assessor, aquele que geralmente lhe dá suporte técnico nessas áreas. Tá? A discussão, então, envolve o próprio conceito de serviços que vai evoluir, envolve aqui também questão de direitos autorais. É bom lembrar que boa parte da discussão envolvendo aí o software pegou a lei de 1998, né, é a 6.909 que fala do software e a 6.910 que fala dos direitos autorais propriamente ditos e que o fornecimento desses direitos é uma seção e, portanto, haveria discussão que talvez esse item fosse o mais adequado. Há também uma discussão do conflito com o ICMS, porque eventualmente alguns poderão entender que isso é serviço de comunicação. Né? Ou seja, essa é uma discussão que vai evoluir e, nesse sentido ainda, vai trazer uma série de inovações. Quanto ao caso do IPI, que nós já comentamos em outra oportunidade, a grande discussão hoje, polêmica, ela é atrelada à ideia do artigo 4º lá do regulamento do IPI, que traz como itens de concepção para a industrialização o conceito de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou recondicionamento. Ora, se nós formos pegar a própria lista de serviços do seu subitem 1405, nós vamos achar lá a expressão restauração, que representa, a rigor, um beneficiamento. Ou então, a palavra restauração também pode significar renovação. Pior ainda, se nós pegarmos o conceito do subitem 1405 ao falar de recondicionamento, nós vamos ver que existe um item na lista de serviços e no regulamento IPI. E isso tem se repetido. Essa discussão evoluiu a tal ponto que foi parar lá no STJ, né, trazendo aí uma discussão de longo alcance, e no STJ, o recurso especial 8852, ou seja, 888852 lá do Espírito Santo, do município de Serra, região metropolitana lá de Vitória, na época, no STJ, o ministro que julgou era o então ministro do STJ, Luiz Fux, hoje do Supremo Tribunal Federal, entendeu
que lei nova prevalece sobre lei antiga, entre outros tantos argumentos, né? Isso tem também um recurso extraordinário depois em nível de Supremo Tribunal Federal, o 882461 lá de Minas Gerais, entendendo realmente que prevalece a ideia de que isso é serviço. Aí o ministro Luiz Fux já julgou isso no âmbito do Supremo Tribunal Federal em outro momento, quando então já tinha se transformado em ministro, né? Aqui no Paraná nós temos figuras de consultas, né, que muitas vezes delimitam os campos de incidência e podem auxiliar, né? Observando questões que nós já havíamos comentado anteriormente, né, o critério material do tributo, que define a intangibilidade e a tributação do bem material, admitindo alguns bens materiais, tem que ser considerado juntamente com o critério temporal. Porque ao definir a hipótese de incidência, o que será tributado, é importante definir o quando será tributado, o momento de materialização. E é por isso que eu disse que quando você for elaborar o contrato, analisar o objeto do contrato e definir como deve ser feito a prestação de serviços, é fundamental que você delimite a medição, o momento de encerramento do serviço, se for um serviço continuado, porque a lista de serviços e a própria Lei Complementar 116 definem que é, na realidade, a materialização imediata, a consumação do serviço. E é importante definir isso, portanto, no serviço. Ou seja, o que é tributado e quando será tributado são requisitos fundamentais para se definir o ISS. Isso nós achamos na lista de serviço e basicamente lá nos artigos 1º e 2º do nosso artigo 1º e 2º da Lei Complementar 116 de 2003. Né? Outra coisa fundamental que traz dificuldades é o chamado critério espacial, a famosa territorialidade. Onde será tributado? Onde é devido o tributo? Questão de polêmica absoluta, se discute um princípio de direito tributário e de processo tributário, que é o princípio da materialidade, onde efetivamente o fato acontece, e um aparente conflito entre os artigos 3º e 4º da Lei Complementar 116, e que tem que ser considerados ao definirmos. Principalmente porque isso acaba determinando aí muitas vezes a responsabilização por substituição tributária. Isso está descrito lá nos artigos 3º e 4º da Lei Complementar 116. Outro aspecto fundamental, critério pessoal. Quem é que vai contribuir? É o prestador? Sim. Mas e se nós tivermos um prestador no exterior? É por isso que surge a pessoa do contribuinte, que é o sujeito passivo direto, e surge também o responsável, que é conhecido como sujeito passivo indireto. Então, o prestador de serviços no exterior, enviando o serviço para o Brasil, determina que o importador desse serviço seja o responsável, deve fazer a retenção e efetuar o recolhimento. Né? Isso está descrito lá nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar 116. Outro aspecto importante a ser observado é o critério quantitativo. Qual o valor a ser tributado? Quanto será tributado? Rememoro aqui aquela observação que já fiz da discussão recente, que ainda não é uma tendência, mas existem alguns precedentes iniciais, e isso ainda vai ter que evoluir muito, em se tributar o que é serviço. O acessório, que seriam as despesas adicionais, há quem entenda que eles não devam ser tributados. Repito, a lei não pensa dessa forma. Aliás, a lei não pensa nada, a lei não disse nada. Quando eu digo que talvez uma reforma tributária infraconstitucional, infralegal, poderia resolver muita coisa, as pessoas talvez não admitem. Nesse caso aqui, uma adaptação adequada à Lei Complementar 116 talvez resolvesse boa parte desses gargalos, afinal de contas. Esse critério quantitativo é delimitado lá nos nossos artigos 7º e 8º da Lei Complementar 116. Então, esses 5 critérios são a espinha dorsal de qualquer tributo, e aqui fica a dica. Qualquer tributo que você queira fazer, ICMS, IPI, ISS, Imposto de Renda, PIS, COFINS, é uma espinha dorsal a ser observada para facilitar a compreensão do tributo. Como vimos, a competência tributária, né, é do município. Lá no artigo 1º da Lei 116 nós temos o que é a incidência do tributo, né, e aqui, pelo rápido tempo que nós temos, né, não há muito como comentar todos os dispositivos, mas eu chamo a atenção ao parágrafo 4º do artigo 1º. A incidência do tributo não depende da denominação dada ao serviço. Lembra-se quando eu citei que para fugir do ISS o caboclo,
né, iria chamar aquilo de corte de madeixas, para não dizer que era cabeleireiro, pois então, não resolve, né, não muda, não há como mudar. Né? Agora, porque existe uma situação de verossimilhança entre o que se faz. Muda o nome, mas é a mesma coisa. Agora, é importante observar, gente, que formos olhar aí outras situações na lista, procurar entender o que é que pode acontecer. Né? O exemplo, por exemplo, da questão envolvendo a terraplanagem. Né? Na lista de serviços, vocês vão achar a expressão terraplanagem. E certa feita nós encontramos um auto de infração em que o município cobrava do prestador por ele feito terraplenagem. Vejam, terraplanagem, terraplenagem. Ora, há diferença entre esses dois conceitos? Aí é que eu falei, o conceito tem que ser buscado a quem tem direito. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia é quem tem competência para definir. Terraplanagem significa dizer o serviço de motonivelamento, tirar a terra dali, colocar aqui e nivelar o espaço. Isso é serviço e é o que está na lista de serviços. Já a terraplenagem é tirar terra ou pôr terra, o que significa dizer que eu vou trazer mercadoria, terra. Ele está no campo de incidência de ICMS. Nós excluímos o auto de incidência porque o fisco não observou a questão conceitual. Pior, a defesa do contribuinte, toda ela mostrou isso. Só que nem o contribuinte, nem o seu representante, nem o conselho de contribuintes, nem o procurador do município e nem o juizado tinha visto esse pequeno detalhe. E quando o perito, que é nosso amigo, nos pediu para verificar o tema, eu o fiz e a rigor consegui interpretar dessa forma. O auto de infração foi desconstituído já na esfera judicial, naturalmente. Então fica aqui, é nesse campo que nós temos a polêmica envolvendo o ISS, o ICMS e o ISS e ICMS, ou só o ICMS. Né? Também é importante observar, quando falamos em situações de não incidência, exportação de serviços não tem incidência. Agora, o que é uma exportação de serviço? Receber em moeda estrangeira? Não. É importante que se entenda que, se os efeitos forem sentidos dentro do Brasil, o fato de eu receber em moeda estrangeira não significa haver exportação. A exportação significa dizer que o serviço tem que ser prestado lá fora. Né? Porque se for prestado aqui dentro, embora pague com moeda estrangeira, ele não é uma exportação. A prestação de serviço com relação de emprego, que nós já falamos, valor intermediado a título de mercado, aí, depósitos bancários, né? É por isso que banco não paga pelos depósitos, paga ISS pelas taxas de serviços que ele faz. E é importante também observar, quando eu falei dos serviços desenvolvidos no Brasil, o parágrafo único do artigo 2º que assim define essa situação. A questão do local do serviço, a territorialidade, está definida lá no artigo 3º da Lei Complementar 116, que estabelece como regra geral que o ISS é devido no domicílio do prestador. Na falta dele, o domicílio. Ou seja, aqui fica patente que o fato de ter inscrição ou não ter inscrição é indiferente. A rigor, né, é importante, fundamental que se observe que a prestação de serviço é o fatirador. O ter inscrição ou não ter inscrição é um detalhe apenas. Né? Aqui fica básico uma regrinha de hermenêutica. Eu tenho que entender que a cabeça do artigo, o famoso caput, ele não pode ser interpretado de forma completa, e é por isso que existem parágrafos e incisos. Veja que a continuidade do caput e diz que, ó, exceto as hipóteses elencadas nos incisos 1 a 25 da lei, quando o ISS é devido no local do serviço. E aí nós temos 25 situações em que o serviço é devido no local. É bom lembrar que nós tivemos recentemente, também no ano de 2020, alterações, né? Serviços de cartão de crédito, serviços de arrendamento, em que parte do tributo fica com o local onde é prestado e parte onde está a empresa. Isso criou ainda o comitê gestor do ISS. Tá? Essas questões aqui envolvendo o local do serviço são regrinhas de interpretação que nos levam a concluir que o raciocínio a ser feito é sempre, se não houver simulação ou fraude, o seguinte: ora, o serviço que eu presto
está elencado nos 25 incisos do artigo 3º? Se estiver, ISS é devido onde eu presto o serviço. Se não estiver, no domicílio do prestador. Ministrar aulas. Eu moro em Curitiba. Se eu estiver lá em Jacarezinho, em Vitória, no Espírito Santo, em Manaus, né, em Pernambuco, em qualquer um dos municípios daquele estado, eu continuarei sendo professor. E se formos olhar a lista de serviços, ele não está elencado entre os 25 incisos. Portanto, o ISS é devido em Curitiba, onde o Gilberto tem o seu domicílio tributário, né? Esta é uma regra de hermenêutica. Os parágrafos complementam ou excetuam a regra geral. Nós não podemos perder de vista isto. Se a ideia fosse completa, gente, não seria uma regra, seria um dogma. É por isso que toda regra admite exceção, esse exercício de lógica. Portanto, nós temos que entender que as regras têm sempre exceções. E nós começamos pelas exceções. Resolvendo isso, boa parte dos nossos problemas deixarão de existir. É importante que este método que nós utilizamos aqui, nós damos o nome de interpretação a contrário senso, excluindo uma situação para se chegar à conclusão de outra posição, de outra interpretação, né? Essa exceção está contida nos 25 incisos, que na verdade não são 25, quem vai ver. Nesse sentido, inclusive, existem alguns julgados no âmbito do STJ já delimitando a questão, e nós citamos um aí para conhecimento de quem quiser. Esta lista, como nós vimos, é uma lista ampla, define naturalmente os 25 serviços, define algumas peculiaridades, como por exemplo o item 20 da lista, que é a seção de mão de obra. Imagine você, quando você loca uma telefonista, né, ou duas telefonistas, para cobrirem a matriz e a filial, sendo que a matriz fica no município A e a filial no município B. Onde é devido o ISS? Ora, aquele que paga que determina segundo o item 20. Ou seja, se o pagamento for feito pela matriz e a matriz por um município A, será lá. É claro que tudo isso, gente, se não houver fraudes, simulações e assim por diante. E existem algumas peculiaridades ali nos parágrafos que infelizmente não há tempo aqui para comentar. Atenção especial para o artigo 4º. O artigo 4º tem sido interpretado equivocadamente por aqueles que entendem que ele contradiz a regra do artigo 3º. Ora, segundo este artigo, considera-se prestador, né, o estabelecimento, o local onde o contribuinte desenvolva sua atividade de modo permanente ou temporário e que configure a unidade econômica do profissional. E é irrelevante o fato de ele ter inscrição, ter empresa, ser regularizado ou não. E há muita gente que diz, olha, se eu estou prestando serviço em outro lugar, eu estou ali, logo é ali. Há quem tenha interpretado equivocadamente que este artigo 4º conflita com o artigo 3º. Na prática, não nos parece ser esse. Já escrevemos sobre o tema, quem quiser pesquisar pode colocar lá a espacialidade do serviço ou a discussão dos artigos 3º e 4º, e o meu nome vai localizar alguns textos que nós já publicamos sobre o tema, onde nós observamos que talvez tenha havido uma falha no legislador que deveria ter colocado primeiro o artigo 4º, que define o que é o prestador. E o artigo 3º deveria vir depois dizendo onde é que é considerado. Ou seja, o artigo 4º admite, sim, situações de simulação ou fraude. É por isso que alguns municípios do Brasil, entre eles Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, criaram lá aqueles cadastros de prestador de serviços, que você estando fora, para não ter o imposto retido, tem que se cadastrar. Ele inverteu o ônus da prova. É essa a razão dessas criações. Aqui em Curitiba nós chamamos de CEPOM. E copiamos depois que São Paulo, o município de São Paulo, teve êxito claro no judiciário. Ou seja, não há muita discussão sobre isso e o tema já é pacificado a esta altura do campeonato. Os artigos 5º e 6º, como nós já falamos, definem quem é o contribuinte, que é o prestador, e quem é o responsável. O que é o responsável? O substituto tributário, aquele que assume a tarefa de reter o tributo. Veja um exemplo que eu citei, né, e que está contido lá no parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 6º, do importador de um serviço. Eu não tenho como exigir o tributo do estrangeiro, mas o tomador tem que reter e pagar o valor líquido, recolhendo o ISS. O artigo 6º faz uma lista definindo isto. Aqui nós definimos a sujeição passiva, direta e indireta. O contribuinte é aquele que está na lista do artigo 5º, que é o prestador, e existe uma lista mínima, que é o responsável, tá? Que é definido para assumir
o recolhimento. Mas é importante observar que em momento algum se pode abrir mão do dono do tributo, ou seja, o exercício da mão militar do Estado. Eu, estando aqui em Curitiba, não posso ser exigido a recolher o imposto lá para o município de Santos, porque o município não me alcança, eu resido em Curitiba. Então, se eu prestar um serviço em Santos e lá for devido, ele tem que pegar um munícipe, alguém que esteja lá dentro. Nesse sentido, essa sujeição passiva tem modalidades, inclusive transferência e substituição. Nós estamos falando aqui da modalidade de substituição propriamente dita e que a lei permite. E que no campo do ICMS criou aí a possibilidade até de antecipação do tributo, né? Embora haja aqui uma retenção por parte do tomador, nós estamos falando aqui, no caso do ISS, de uma modalidade de substituição tributária concomitante. E aqui é importante que nós tenhamos aí uma observação preliminar da diferença entre retenção e substituição que alguns fazem. Ora, gente, substituição é a tarefa de colocarmos o fulano A para recolher em nome do fulano B. O próprio nome justifica isso. A retenção é consequência disso. Se o A vai recolher em nome de B, né, o que acontece? Ao pagar para B, ele paga o valor menos o tributo, ele retém o tributo. O que acontece com o imposto de renda e previdência social, né, é a mesma situação. Figura de substituição tributária concomitante. Ou seja, na prática, a diferença é porque um é consequência do outro, né? Outra coisa importante quando falamos aí de configuração para se entender o prestador, né? É uma situação monofásica, como nós falamos, o ISS é um tributo monofásico e a prestação de serviço tem incidência. Então imaginemos um prestador fazendo um serviço que vai ter incidência. Como o município não tem a mão militar sobre ele, ele desaparece e o tomador é que recolhe esse tributo, né? Esta situação nos leva à conclusão que o tomador necessariamente tem que ser um ente jurídico de natureza privada ou até uma pessoa física que esteja no município onde ocorre o serviço e onde é devido. Mas antes de tudo, é importante observar que o serviço tem que ser devido naquele município. Aí nós voltamos ao artigo 3º. Ou seja, não basta que a lei determine a substituição tributária, eu tenho que verificar se o ISS é devido naquele município. Nós fizemos aqui um pequeno silogismo para vocês entenderem de como é que se entende. Lembrando que silogismo é um raciocínio oriundo aí do conceito aristotélico, né, das premissas de lógica, em que você monta um conjunto de informações para poder entender. E aí, a rigor, né, nós temos que entender quando falamos em retenção, compreendê-la da seguinte forma, interpretando, usando um pouquinho de hermenêutica nesse sentido e entendendo 3 passinhos aqui que nós entendemos como básicos para se entender. Primeira coisa, esses 3 passos são etapas sucessivas, complementares e que se exaurem entre si, né? Considerando o binômio possível, ou sim ou não. Um anula o outro. Então, no primeiro passo, primeira análise a ser feita, quando observamos o tema, o serviço é devido naquele local, artigo 3º da Lei Complementar 116. Ora, se o serviço não for devido naquele local, não se fala em retenção. Já, se o serviço for devido naquele local, sim, se fala. Esse é um conceito oriundo do artigo 3º que definiu que as exceções estão nos incisos e a regra está no caput. Então, se ele não é devido no local, porque o artigo 3º assim o determina, salvo fraude, simulação ou coisa do gênero, não se fala em retenção. Aí surge a preocupação do CEPOM, do artigo 4º, dizer, ó, tudo bem, eu reconheço que o ISS seja devido aí, mas como eu corro o risco de fraude, simulação ou coisa do gênero, eu quero que você faça um cadastro aqui no meu município. Aí a pessoa não faz o cadastro, tem a retenção do tomador e paga no seu município e reclama do fisco. Ora, a realidade, o grande culpado é você, tá? Como eu diria lá na minha terrinha, no interior, Cucamonga, do contribuinte, que fica reclamando das obrigações acessórias e não faz efetivamente o que tem que fazer. Por mais trabalhoso que seja, quer evitar o pagamento do tributo, tem que fazer a obrigação acessória. Infelizmente, isso já é vencido no judiciário. Não se trata de dar a competência para o município, é uma obrigação acessória que, se não cumprida, garante aquele município dizer, opa, você está mentindo para mim, então eu quero que faça a retenção. Ele inverteu o ônus da prova, você que tem que provar para ele que o serviço
não é devido lá. Agora, se o serviço à luz do artigo 3º foi lá devido, sim, tem retenção. Segunda questão, passou essa fase, nós vamos lá no artigo 6º. A lei permite que exista uma retenção de itens mínimos e uma retenção ampla. E essa retenção ampla está lá definida no artigo 6º. Ou seja, tem previsão de retenção? Não, então não faz retenção. Tá? Isso está definido no artigo 6º. O seu município, de acordo com o próprio artigo 6º, ele pode delimitar todos os serviços para ter retenção? Pode. Opa, isso não anula a regra anterior. Antes de dizer que ele pode fazer retenção, é importante saber, ele é o dono do tributo? Não. Então, por mais que ele defina a retenção, não posso fazer. Ah, então a lei estaria errada? Não, não estaria errada. A lei se precaveu. Ela apenas tomou um cuidado que, se acontecer, será devido. Fica subentendido que, se não for devido ali, não se faz a retenção. Não tem nada de errado, é uma questão de interpretação adequada da norma. Né? Por outro lado, ao se entender a resposta sim, se faz a retenção. Né? Num outro momento, ainda numa terceira avaliação, o tomador de serviço é contribuinte do município, dono do tributo, né? Vencida aquela etapa lá do artigo 3º. Ora, gente, eu moro em Curitiba, querem que eu faça o recolhimento e a retenção lá em Santos. Não, logo não tem que se fazer retenção, não é a mim que eles devem exigir, mas é o tomador lá no município de Santos. Né? De qualquer sorte, essa é uma regrinha que deriva do conceito de mano militar do Estado. O Estado aqui no sentido genérico, o município, né? Estado, a figura política, o ente político, é o município de Santos. Por outro lado, né? Isso está descrito lá na Lei Complementar 116, especificamente artigo 5º. Né? Sim, se o tomador estiver no município, onde é devido o tributo, não se discute a retenção. Então, as três situações são cumulativas e exaurientes entre si. Se uma delas não for cumprida, nós temos naturalmente o direito de não aplicarmos isso aí. Não satisfeitos com essa ideia, nós trabalhamos aí o conceito de um fluxograma da retenção. Muito parecido com o conceito anterior. O município determinou a retenção. Ora, lá no artigo 6º, existe no mínimo esses itens, né? 305, 702, 704, 705, 709, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 719, 1102, 1705 e 1710, onde o ISS estará sujeito à retenção. Coincidentemente, o ISS sempre é devido no local. Mas o município pode ampliar a lista, tá? É bom lembrar isso que o próprio artigo 6º permite nos seus parágrafos. Agora, isso não significa dizer que o fato de haver previsão ele é o dono do tributo. Ou seja, antes de analisar a retenção, eu tenho que analisar, tá, se o município é dono do tributo. Bom, entendendo que o município determinou a retenção ou não, nós temos duas respostas. Não determinou, não se faz a retenção e o problema, né, é do prestador. E aqui nós lembramos o artigo 3º, que tem que ser respeitado para definir o dono do tributo. Sim, o município determinou. Ora, o município determinou a retenção. Aí voltamos ao artigo 3º. O ISS é devido naquele município? Não. Então, voltamos à regra original, problema do prestador. Agora, sim, o ISS é devido lá, de acordo com o artigo 3º. Aí sim se faz a retenção, segundo as regras desse município. Lembrar aqui a regra do artigo 4º, a figura do CEPOM, do cadastro, que não está movimentando o conceito de tomador, de prestador ou de local de incidência, mas criando uma obrigação acessória que visa combater situações de simulação, né, de fraude ou coisa do gênero. Tá? Em caso de conflito, a regra a ser interpretada no 116. É por isso que eu não consigo conceber que o artigo 3º e 4º sejam conflitantes, eles são complementares. E o artigo 4º, ele define o que é o prestador. O artigo 3º, onde é que aquele prestador definido no 4º deveria, na minha concepção, deveria ter sido invertido a lei. O artigo 7º define base de cálculo, questão que nós já comentamos em alguns momentos, que é o preço do serviço. E o que se discute hoje é definir se despesas acessórias estariam ou não, e essa discussão está no judiciário. Lembrando que essa tributação pode ser feita ou por faturamento, né, por valor mensal, ou por valor fixo, o chamado ISS fixo. Algumas atividades estão sujeitas ao ISS fixo, as atividades de empresas que têm
situação simples, não do simples, mas são sociedades simples, né? Ou seja, sociedades de profissionais regulamentados. E temos também uma terceira situação, que é o eventual arbitramento. Acontece isso muito quando parques, entidades que vão prestar serviços em locais diferentes do seu domicílio para conseguirem um alvará de funcionamento temporário, tem cobrado aí, junto com o valor, arbitrado um valor a título de ISS. Em muitos municípios, estacionamentos têm arbitramento. O arbitramento pressupõe que eu deva comprovar que o valor não é aquele que o fisco sugere. Então, o maior interessado em definir sou eu. Tá? Aqui existem discussões também, controvérsias sobre isso, num agravo lá de Minas Gerais, que nós colocamos aí na tela para vocês. O artigo 8º sempre definiu a alíquota máxima, foi vetada a alíquota mínima e sempre foi de 5%. E a alíquota mínima, que foi fixado em 2% por emenda constitucional, só veio a ser definido posteriormente, né, a partir de uma definição, né, da própria emenda constitucional 37, que trouxe como consequência exceções que podem ter uma alíquota diferenciada, que são a de atividade de construção civil, porque isso pode onerar os cofres públicos quando o próprio município é contratante do serviço, mas que definiu a partir de então a alíquota de 2% de forma definitiva. Lembrando que essa alíquota pode ser fixa ou ad valorem, ou seja, fixa de 2, 3, 4 ou 5. Não deve haver alíquota menor que 2% no Brasil, salvo naqueles casos de serviços de construção que nós mostramos anteriormente. E a alíquota de valorem, alíquotas que variam. Exemplo simples, tem etapas conforme o faturamento, conforme o valor. Essa definição foi trazida da alíquota mínima de 2% pela Lei Complementar 157 de 2016, que trouxe lá no artigo 8A situações de excepcionalidade, inclusive criando responsabilidade civil e criminal aos municípios que, fora da hipótese legal, porque nulo será, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 8A, se adotarem alíquotas menores que 2%. Exceção, lembrando, a atividade de construção civil. Né? O que nós importamos aqui do conceito da Lei Complementar 175 de 2020? Ela trouxe aí um desdobramento para os serviços dos subitens 422, 23, 509, 1501 e 1509, que parte da receita será definido. Questão de cartão de crédito, cobrança de cartões de débito e assim por diante. Plano de medicina, plano de saúde, administração de fundos, leasing, onde parte da receita ficará dividido entre os dois municípios. E criou também o famoso comitê gestor. Para isso nós montamos um mapa mental aqui, que traz a concepção da lei complementar, então, definindo já em fase final do nosso comentário, que define como prestação de serviço no artigo 1º, no seu artigo 2º, elenca as situações de não incidência, definindo aqui a exportação de serviços e também definindo que a relação de vínculo empregatício e outras situações não são consideradas como serviços, bem como o caso de banco, né? E não se enquadra aqui como exportação os serviços que, embora recebidos em moeda estrangeira, sejam constatados como previstos aqui. Serviço, para efeitos legais, o artigo 3º, ele é considerado prestado, fato gerador mais incidência, na forma do artigo 3º, no domicílio do prestador como regra, e nos 25 incisos como exceção no local do serviço, toda a polêmica que existe, não é nova, né? E as exceções estão nos 25 incisos. Né? Nós temos agora, recentemente, esse conceito da Lei Complementar 175, que está criando o comitê gestor e que está vendo uma transição agora no ano de 2021 até 2023 para ficar totalmente com o tomador, em que os serviços vão passar para o contexto do tomador. Neste ano, 33,5% estão ficando com o prestador e 66,5% para o tomador. No ano que vem, 2022, 15% vão ficar para o prestador e 85% para o tomador. No ano de 2023, vão ficar para o tomador. Esse comitê gestor
que ainda não editou normas a essa altura, vai criar regras de obrigações acessórias para que os municípios não criem cada um a sua regra e as suas obrigações acessórias para controles. Imagine uma bandeira de cartão de crédito que trabalha nos 5 mil e poucos municípios no Brasil, cada um dos 5 mil e poucos municípios criando um procedimento. Imagina uma entidade bancária que tem estabelecimento nessas unidades todas, como vai proceder para resolver esse problema. Observar a regra geral do artigo 4º é fundamental, que cria o cadastro do prestador de serviço. Observar também a figura do responsável e do prestador de serviços, né, lá nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar 116, lembrando que o artigo 6º elenca, no mínimo, algumas situações em que os responsáveis são obrigatoriamente aqueles constantes dos subitens 305 até o 1710, que nós elencamos em outro momento. Também observar que hoje nós temos uma alíquota máxima e uma alíquota mínima, levando em consideração os artigos 8 e 8A da Lei Complementar 116, dizendo que a alíquota máxima é de 5% e a alíquota mínima, salvo aquelas exceções de construção civil, é de 2%. Né? Nesse sentido, é fundamental não esquecermos das alterações trazidas aí pela Lei Complementar 157 de 2016 e que merecem nossas observações nesse sentido. Dito isto, feitas essas considerações, já admitindo que nós já extrapolamos em muito o nosso tempo, eu agradeço a tua oportunidade. Talvez em outra oportunidade nós nos encontremos e possamos nos aprofundar mais neste tema. Um abraço e até a próxima.